Sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia. O tema da nossa conversa hoje será a preservação das florestas tropicais. Recentemente, na Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula anunciou o pré-lançamento de um fundo internacional, Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, cujo objetivo é apoiar a preservação desse patrimônio, as florestas tropicais no mundo. Para conversar sobre esse e outros temas, eu tenho o privilégio de conversar hoje com Garo Batmanian, que é diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, uma liderança intelectual com ampla experiência acadêmica e profissional em várias partes do mundo, onde acompanha o debate sobre as florestas e o uso da terra. Garo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Daniel. É sempre um prazer poder falar sobre a conservação das florestas e como ela pode ajudar o país e o mundo, tanto do ponto de vista econômico quanto social e também do climático e de biodiversidade. É um prazer. Aproveitando este tema, Garo, qual é a importância do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, recentemente pré-lançado, se eu entendo bem, pelo governo brasileiro, e que deve ser, não é, uma das grandes inovações apresentadas pelo país na COP30? Bom, o Fundo de Proteção de Florestas Tropicais para Sempre, que eu vou passar a chamar de TFFF, porque fica mais fácil a gente tratar dessa conversa, ele vem para complementar as ações que já existem de apoio à conservação de florestas e ao uso sustentável das florestas. Ela, para complementar, ela não compete com o que já existe aí. Ela traz uma série de inovações que ajudam países como o Brasil e outros países que já estão na mesma situação, ou seja, que tem um desmatamento controlado, mais baixo do que a média mundial, a poderem continuar apoiando seus programas por um longo prazo. E este fundo, ele foi construído, ele foi organizado pelo Brasil ou houve a participação de outros países e lideranças do mundo? Daniel, o fundo foi idealizado, a ideia inicial, ele foi feita aqui no Brasil e nós apresentamos já na COP em Dubai. Mas, como diz a ministra Marina, nós não somos donos do fundo, nós o idealizamos e aí conversamos com outros países dentro do espírito de colaboração e multilateralismo para que esse fundo realmente atenda a todos os países que têm floresta tropical. São 74 países no mundo. Nem todos estão no mesmo ponto de socioeconômico, de desenvolvimento ou até de uso da floresta que o Brasil está. Então, nós não podemos desenvolver um mecanismo que funcione para o Brasil, mas que não funcione para os outros. Se o mecanismo é global, nós temos que ouvir os países que também têm florestas tropicais e que, portanto, também podem ser beneficiados por ele, para criar um fundo que possa vir atender a todos que queiram participar dele e que tenham florestas tropicais. E eu creio que quando a gente pensa nesse fundo e entende um pouco a proposta, Garo, duas perguntas imediatamente vêm à cabeça. A primeira é: de onde vêm ou virão os recursos que serão aportados a esse fundo? E a segunda pergunta é: como ou quais são as condições para o desembolso desses recursos? Então vamos começar pela segunda pergunta, Daniel, se me permite, porque é mais fácil explicar. Nós vimos que hoje em dia todos os programas que a gente chama de jurisdicionais, aqueles que são a nível do estado do Pará ou do governo brasileiro ou de um país como a Guiana, então eles são chamados de jurisdicionais, esses programas são bem-sucedidos na busca de redução, no apoio à redução do desmatamento. Então você tem um desmatamento histórico e à medida que você reduz esse desmatamento, essa diferença entre o desmatamento que você tem agora e
da média histórica, essa diferença é um desmatamento evitado. Você calcula esse carbono e é precificado e você recebe esse recurso. O Fundo Amazônia é baseado nisso. O acordo recente que é anunciado pelo governador Helder Barbalho também é baseado na lógica de reduzir, de apoiar e reconhecer a redução do desmatamento. O que nós estamos fazendo com o TFFF é olhar pelo outro lado, ou seja, pagar pela floresta em pé. É considerar que o ativo que o país tem é a sua floresta. Quanto mais floresta você tiver, mais você recebe. Então ela é baseada em hectares de floresta, não é baseada em carbono. E mesmo quando você chegar no desmatamento zero, você vai continuar a receber o pagamento. Enquanto que se você estiver simplesmente buscando reduzir o desmatamento, uma hora o desmatamento vai chegar a zero ou vai chegar muito próximo do zero e os pagamentos que o país passa a receber são menores. Então tem muitos países, eu já trabalhei assim, em outros lugares, tem muitos países que diziam, mas a gente já fez nosso dever de casa, já temos pouco desmatamento e nós não recebemos a atenção, o interesse, mas continuamos precisando de investimentos e recursos para manter esse desmatamento que já é baixo ou é zero. Então, o que o TFFF propõe é que países que já controlam o seu desmatamento abaixo da média mundial passem a receber um valor, o país recebe, não é o proprietário da terra, né? Não é a pessoa lá na ponta, é o país em si. O país passe a receber um valor fixo por cada hectare de floresta que ele mantém. Então, se amanhã a gente plantar mais florestas tropicais, também passa a receber mais recursos. Então, a gente mudou o critério de elegibilidade é para países que já fizeram o seu dever de casa e mantêm a taxa de desmatamento abaixo da média mundial. Nós ainda botamos alguns gatilhos, eu não preciso explicar aqui em detalhes, mas que à medida que o país diminui mais ainda seu desmatamento, mais ele recebe pagamentos, porque colocamos alguns descontos. Isso é uma novidade muito grande, porque mesmo quem desmata, digamos, 0,3% ao ano, para cada hectare desmatado, ele vai perder direito sobre 100 hectares de pagamento. Então, à medida que ele diminui o desmatamento, diminui os descontos e, portanto, ele recebe mais recursos. É um estímulo a mais para manter a floresta. Então, essa é a parte da novidade, digamos, maior sobre a floresta. A segunda novidade é que, hoje em dia, todos os mecanismos são baseados em doação que normalmente vem de assistência internacional, de países, na maioria das vezes, de países ricos do norte, mas essa doação ela tem dois desafios. Um, que o volume não é tão grande assim. E a segunda, são três desafios, na verdade. O segundo fato é que doação tem que ser aprovada todo ano pelo Congresso do país onde essa doação vai ser feita, que vai fazer essa doação. Então a gente sabe que muda governo, muda a cara do Congresso e pode ser que naquele ano ou daqui a 2 anos essa aprovação para um país A ou para o país B não exista. E lembrando que teria que fazer isso país a país, e tem 74 países no mundo que tem floresta tropical. Então isso já cria uma dificuldade até burocrática. O terceiro ponto é que, é uma constatação, o volume de recursos que hoje em dia é disponível para assistência internacional não cresceu na mesma medida que o PIB mundial cresceu. E os países que têm esses recursos, as demandas estão aumentando, não só por causa das mudanças climáticas que causaram mais desastres, mas tem fome, tem epidemias de doença, tem reconstruir país depois de guerra. Então, existe uma competição muito grande para os recursos internacionais. Então, o que nós pensamos? Criar um mecanismo financeiro que não dependa de doações anuais de países. Então, esse fundo, ele é basicamente um fundo de investimento.
um fundo de investimento como em renda fixa, como você poderia ter num banco de primeira linha, com muito baixo risco. Para viabilizar esse fundo de investimento, nós estamos buscando até 25 bilhões de dólares dos países que conseguem fazer esse investimento. A palavra-chave aqui é investimento, então eles não estão fazendo uma doação, eventualmente com prazos vão ser pagos, e aí esses 25 bilhões permitem que a gente alavanque 100 bilhões, gerando um fundo de 125 bilhões de renda fixa. O lucro desse fundo é que vai gerar por volta de 4 bilhões de dólares ao ano, que vão poder ser distribuídos pelos países que atingirem o critério de baixo desmatamento, entre outros critérios que existem lá, mas esse é o mais importante. Então, ele não depende de doação, uma vez que os países possam fazer esse aporte de até 25 mil, o fundo começa a funcionar, e como qualquer fundo de investimento, ele funciona todo ano. Portanto, a palavra para sempre, porque o fundo vai gerando lucro e todo ano ele vai usando o lucro para pagar os países. Eu poderia chamar esse fundo de uma espécie de fundo soberano de florestas? Eu não sei se cabe ao ser soberano, mas certamente ele é soberano no sentido de que boa parte das regras que nós colocamos são para os países. Então, os países decidem se querem entrar. Os países decidem, os países tropicais. O país é que reporta a sua taxa de desmatamento. Não é um sistema global que impõe uma taxa de desmatamento, uma metodologia diferente. Então, os países é que também definem isso. Os países definem aonde o recurso vai ser utilizado, porque isso é uma outra novidade. Como nós estamos pagando por um resultado já atingido no ano anterior, nós não estamos criando um fundo no país. Nós não estamos dizendo que o dinheiro que entrar no Brasil ou que entrar em outro país qualquer tem que virar um fundo que instituições têm que apresentar projetos, quantos carros vai contratar, etc, etc. O fundo vem para o país, o dinheiro vem para o país e o país aloca para os seus programas de conservação e desenvolvimento sustentável, programas que já existem ou programas que venham a ser criados pelo país nesse sentido. Um programa de apoio à bioeconomia, um programa de apoio digamos, aumentar a Bolsa Verde. Estou dando exemplos aqui no Brasil, mas poderia ser em qualquer lugar do mundo. Então, ele facilita muito é uma decisão, sim, soberana dos países de como reportar e como receber o recurso e como alocar esse recurso. Não tem ninguém aprovando o projeto, apresentar um projeto dizendo que você não precisa desse consultor, você não precisa desse carro. Não passa por isso mais. Uma estrutura inovadora que não é de doação, é de investimento, que respeita a soberania dos países para participarem, abrindo uma porta e uma oportunidade para remunerar quem faz o dever de casa de preservação das florestas, né? Então a floresta passa a ser um ativo, por assim dizer, e passa a partir daí a ser também, né, um objeto para captação de um recurso que apoia os países no cumprimento dos seus objetivos de preservar a própria floresta. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos no segundo bloco com Garo Batmanian, conversando sobre o Fundo de Proteção das Florestas Tropicais para Sempre. Voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do É Tempo de Amazônia, hoje com Garo Batmanian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. E hoje nós estamos conversando sobre o Fundo de Proteção às Florestas Tropicais para Sempre.
Na primeira parte, conversamos sobre a estrutura desse fundo, como os recursos se espera que sejam captados e como o desembolso se dará. Eu creio que quem está se informando sobre a organização e o funcionamento desse fundo, Garo, imediatamente pode se perguntar: nós estamos criando um fundo que vai imobilizar para sempre qualquer possibilidade de uso do território em países tropicais? Excelente ponto que a gente precisa esclarecer. O TFFF usa a taxa de desmatamento que o Brasil calcula. Vai usar do Brasil como dos outros países. A taxa de desmatamento que o Brasil calcula não conta o manejo florestal que é feito pelo setor privado ou o manejo florestal que é feito nas florestas nacionais ou nas concessões florestais. Ela não é contada como desmatamento. Então, o TFFF também não vai contar como desmatamento. Essa floresta vai contar. 1 hectare de floresta plantado, replantado na restauração ou na recuperação de uma reserva legal, mas muitas vezes na restauração, isso é muito comum na Amazônia agora, de fazer sistemas agroflorestais com espécies nativas que geram economia e renda. Esses sistemas eles passam a ser, depois de alguns anos, detectados no satélite como sendo uma floresta. Também vão contar a favor do Brasil na hora de contabilizar quantos hectares o Brasil tem de florestas para fins de pagamento. E a mesma coisa na Mata Atlântica, porque são florestas tropicais. Então, quem faz restauração por crédito de carbono vai continuar recebendo essa restauração. Quem faz manejo florestal dentro de uma floresta nacional com apoio do Serviço Florestal Brasileiro ou faz dentro do setor privado, também vai continuar podendo fazer isso, e isso não atrapalha a forma de usar os recursos, de receber recursos, o cálculo que é feito para pagamento do Brasil. Né? Então, eu acho que isso é muito importante esclarecer, que não é preservação, é conservação, e o uso sustentável dos recursos naturais, aquele que não gera desmatamento, continua sendo algo que pode, e a gente espera que continue acontecendo, até espera-se, porque não cabe a mim definir, que quando os recursos entrarem, pode ser que criem programas para apoiar mais ainda a bioeconomia, o uso sustentável. Os recursos que venham dos TFFF podem vir a ser utilizados para isso. Um dos aspectos que parecem específicos do TFFF é o fato, então, dele não gerar uma competição entre as diversas políticas que, cada um ao seu modo, acabam reconhecendo o valor da preservação. Então, se existe um mecanismo de crédito de carbono que remunera um determinado produtor ou uma determinada área, ele não compete necessariamente com o TFFF. Do mesmo modo, se alguém tem algum recurso proveniente do manejo sustentável. Do mesmo modo, se alguém faz uma recuperação de área degradada e ali implanta um sistema de agrofloresta. Ou seja, nós podemos ter, além dessas rendas que já estão ligadas, de certo modo, ao bom uso da terra que conserva área florestada, uma fonte adicional que é prestada pelo TFFF. Eu compreendi adequadamente a proposta? É exatamente isso, Daniel. Veja, os estudos mundiais dizem que o financiamento para a conservação de florestas é insuficiente. Então, se a gente criar um mecanismo que substitua os outros, é basicamente uma soma zero. O que está faltando, se é insuficiente, a gente tem que agregar aos mecanismos que já existem para poder trazer novos recursos, mais recursos para preencher essa lacuna do que as florestas, que o investimento em florestas precisam. E nós tivemos muito cuidado desde o início de propor um mecanismo que não compete com nenhum dos outros mecanismos que já existem. Soma-se a ele justamente para diminuir essa lacuna de apoio que é necessário para manter as florestas no longo prazo. Me parece que uma das originalidades do fundo, uma das virtudes, é de solucionar
o que para muitos países, muitas vezes, é visto como um paradoxo, que é o fato de eu ter, ao longo do tempo, preservado mais, acaba se tornando uma espécie de punição para mim, ou uma espécie de custo extra para mim, que agora, na verdade, pode ser revertido, se tornando um direito, uma oportunidade de captar recursos como um reconhecimento daquele trabalho bem feito. Agora, no debate sobre florestas, com grande frequência, me parece que tem um segundo dilema que muitas vezes vem à tona, que é o fato de, naquelas regiões mais preservadas, com mais biodiversidade, em particular nas florestas tropicais, também costuma ser as mesmas regiões onde a gente ainda tem uma grande quantidade de pessoas muito pobres, com índices de desenvolvimento humano muito baixos, criando uma espécie de equivalência, talvez, entre a floresta e a pobreza. De que maneira essa variável socioeconômica ela pode se integrar à proposta do fundo? O fundo traz uma outra inovação. Sabemos que, mundialmente estabelecido, que boa parte das florestas estão mantidas devido à presença de povos indígenas e comunidades tradicionais. Mas também indica-se que menos poucos recursos, eu não vou entrar na porcentagem, porque esse debate vira uma discussão interminável, mas poucos recursos acabam chegando na ponta para essas pessoas. Então, uma das inovações é que nós estamos identificando que pelo menos 20% dos recursos que um país venha a receber do TFF anualmente deve ser destinado para os povos indígenas e as populações tradicionais. Então, isso eu acho que já é um avanço. O segundo que eu gostaria de lembrar, o Brasil, por exemplo, tem um programa muito inovador chamado Bolsa Verde, que é justamente para aqueles que não precisa ser indígena, mas que mora na floresta, que depende da floresta e que tem uma renda baixa, ele recebe o Bolsa Verde. Então, eu estou dando um exemplo desse programa porque eu vejo que o recurso do TFF pode turbinar um programa como esse, aumentar o número de beneficiários, talvez aumentar o pagamento. Eu não posso prometer porque isso é uma decisão de governos, mas o TFF é para apoiar programas de governo, e esse programa já existe. Então, a gente pode fazer um programa, pode apoiar um programa desse. Também poderia apoiar, por exemplo, às vezes eles melhorarem a produção da bioeconomia deles e para poder eles participarem mais da cadeia de produção e tirar eles da pobreza e eles poderem produzir mais. Então, existem várias coisas que o TFF, os recursos que venham do TFF possam ser utilizados em programas de governo de longo prazo. E eu quero salientar esse ponto, porque esse é um ponto, para quem trabalha em floresta, é muito grande. Se você vive de projeto, imagine que eu faço um projeto aqui, Daniel, de restaurar, consigo uma verba, uma doação, e aí me dão dinheiro, por 3 anos eu planto, sei lá, 10 mil hectares. Não consigo plantar 10 mil hectares em 3 anos. Digamos que eu plante 1.000 hectares em 3 anos. Aí acaba o projeto, o que acontece com esses 1.000 hectares que eu plantei? Quem é que vai tomar conta, vai garantir que as mudas não morram, que não tenha fogo, etc. As atividades de conservação, elas são inerentemente de longo prazo. Ninguém começa... Uma pessoa mesmo pobre, né, que você levantou, ele vai começar a fazer um sistema agroflorestal com cacau, com açaí, com alguns ipês, enfim, ele fez esse sistema, ele leva 4 anos para produzir. Então, se você faz um projeto e o projeto acaba, o coitado depois fica sem uma condição de manter esse sistema no médio prazo, no longo prazo. Ao você apoiar programas de governo, você tem uma possibilidade de investir no programa até a sua maturidade, o que também é importante nos casos de programas de conservação. Esse fundo ele foi pré-anunciado pelo presidente Lula recentemente em Nova York. Quando será efetivamente lançado? Durante a COP30? E a segunda pergunta, que eu já emendo, Garo,
qual é a expectativa de vocês para o envolvimento de outros países e empresas apoiando, financiando, se envolvendo com o desenvolvimento desse projeto? O presidente Lula fez um anúncio muito importante nas Nações Unidas. O Brasil se comprometeu a investir, não é doação, investir $1 bilhão no TFFF. O governo Lula, o presidente Lula, acredita muito em liderar pelo exemplo. Então, nós estamos acreditando no TFFF a ponto de investir no TFFF. E estamos agora chamando outros países que já estamos em... Eu não posso nomeá-los, mas tem vários países com quem nós estamos em contato que possam aceitar esse desafio que o presidente Lula colocou de também investir nesse fundo para a gente gerar o recurso suficiente para poder, então, lançar o fundo de investimento. Paralelamente, nós estamos recebendo várias manifestações de apoio de países tropicais e a gente espera também poder anunciar na COP países tropicais que se manifestem a favor disso. Eu queria só fazer duas colocações, se vocês me permitem. Durante a cúpula da Amazônia em Bogotá, em agosto, saiu uma declaração conjunta de todos os presidentes da Amazônia, da Bacia Amazônica, apoiando publicamente o TFFF. Está lá um parágrafo em favor disso. Então, já mostra que existe isso, mas a gente quer dar um pouco mais para a gente incluir os outros países. A outra coisa que eu queria salientar, que foi a sua primeira pergunta, e talvez eu não tenha salientado o suficiente, nós lançamos e começamos dentro de um processo de multilateralismo em consulta, trabalhar com outros países. Então, nós criamos um comitê interino que vem nos apoiando desde Dubai. Então, ele inclui, na América do Sul, inclui a Colômbia, ele na África inclui a República Democrática do Congo e Gana, e na Ásia inclui a Indonésia e a Malásia. Note que Brasil, República Democrática do Congo e Indonésia representam mais de 60% das florestas tropicais do mundo, são os 3 maiores países. E do lado dos possíveis apoiadores, nós estamos trabalhando fazem parte do nosso comitê, que olham o que a gente está propondo, essas regras que eu expliquei aqui de maneira breve, elas foram todas acertadas e detalhadas também com esses países e também com a Noruega, a Alemanha, o Reino Unido, a França e os Emirados Árabes Unidos. Então, de lá para cá, esses grupos fizeram muitas reuniões regionais em outros países para poder chegarmos na COP com algo que é mais amplo e que tem um apoio um apoio global, multirregional. Garo, conversa boa passa rápido e chegamos ao fim do nosso programa, mas eu queria te agradecer pela gentileza de participar e de apresentar para nós de uma maneira muito clara e interessante a estrutura do TFFF, como ele deve funcionar e as expectativas que o Brasil e que as lideranças que participam desse projeto têm para esse fundo, para o desafio de ampliar a proteção e o financiamento da floresta em pé e, de certo modo, também para a própria COP30 que acontecerá entre nós. Muito obrigado a você pela participação. Muito obrigado pela oportunidade e nos veremos na COP30. Nos veremos na COP30. Chegamos ao fim do É Tempo de Amazônia, hoje com Garo Batmanian, diretor do Serviço Florestal Brasileiro. E próxima semana estaremos de volta com mais um convidado especial aqui no AgroMais.